aqui, para a gente poder adorar e exaltar esse Deus maravilhoso. Sem perca de tempo, Isaías capítulo 6 e versículo 8. Profeta Isaías capítulo 6 e versículo 8. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui externar minha gratidão por poder estar aqui. Grato a Deus por essa confiança do pastor e do Ricardo que me convidou. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estou muito feliz de poder estar aqui. Todos encontraram? Isaías capítulo 6, versículo 8. A minha versão é diferente da que está passando aí no Data Show. Mas na minha versão diz assim: também eu ouvi a voz do Senhor, dizendo: quem irei eu enviar? Quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia-me. Vou repetir o versículo. Também eu ouvi a voz do Senhor, dizendo: quem irei eu enviar? Quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia-me. Podeis tomar os vossos assentos? É um versículo bastante conhecido. Às vezes o irmão já até ouviu alguém ministrar. Mas antes mesmo de eu receber o convite, essa palavra já estava no meu coração. E quando falou que era culto de missão, eu lembrei desse versículo, falei: é esse versículo mesmo. E eu não consegui estudar outra passagem da Bíblia a não ser esses versículos. E esse versículo aqui, no capítulo 6, a gente vai observar que aqui há um chamado. Ao chamado de Isaías. E ele viu, tem algumas Bíblias que diz que ele viu o Senhor. Na realidade, nessa versão minha diz, mas tem um que tem o título lá que dizendo que ele viu o Senhor. Na realidade, estava confirmando a chamada que ele tinha. Isso daqui, ele teve um encontro com Deus para confirmar a chamada que ele tinha. E esse capítulo, ele vai falar sobre isso. Ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Isso aqui é muito sério. Se a gente for parar para meditar, eu tenho o costume de dizer que a Bíblia não foi feita para ler, a Bíblia foi feita para meditar. Se você ler, você não vai entender nada. Mas se você parar e começar a meditar, você vai conseguir entender qual é a grandeza do versículo, do que Deus está querendo dizer através disso. E quando fala assim, ó, e eu vi o Senhor. Será que se eu fizer uma pergunta aqui hoje, quem de nós que já teve uma experiência de ver o Senhor? Às vezes nem todo mundo vai ter essa experiência. Só que para nós certificar do nosso chamado, qual é o nosso propósito aqui na face da terra? Se eu e você não tiver uma experiência e não ver o Senhor, nós vamos ficar frustrados dependendo daquilo que acontecer nas nossas vidas. Porque o chamado, ele tem uma responsabilidade. O chamado, ele tem um peso sobre as nossas vidas. Para quem não sabe, eu quero aqui deixar aqui o abraço também do meu pastor, que é o meu pai, pastor Francisco, e da minha mãe. Inclusive ele mandou um abraço para o senhor, viu, pastor? Eu sei que você já conhece há alguns dias, não pode falar o tempo, porque os irmãos descobrem rapidinho a idade. Então a gente só fala alguns dias. E é tão interessante a gente observar isso. Aonde que eu estou hoje? Eu estou aqui ministrando não é porque eu sou filho de pastor. É porque eu vi o Senhor e eu consegui entender que eu tenho um chamado. Isso daqui é muito sério. Muitas pessoas estão perdidas dentro da igreja porque não sabem qual é o chamado. E aqui Isaías, ele teve um encontro com Deus, ele conseguiu certificar que ele tinha um chamado. Isso é tão interessante, que aproximadamente 10 anos atrás, eu tive uma experiência inexplicável, eu nunca esqueci isso. E quando eu li essa passagem, eu relembrei isso. Até em 2010, eu só cantava dentro da igreja, ganhava muita oportunidade para me cantar. E vendo pregação de pregador, a gente fica querendo imitar os pregadores. E numa brincadeira minha lá dentro de casa, eu não sabia, mas o pastor estava chegando. E ele viu lá imitando um pregador, e muda de voz e tal. Aí ele chegou: você vai pregar na igreja? Eu falei: não, pastor, eu estou brincando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você vai pregar. E ele me deu a oportunidade, eu lembro que eu li, foi em Isaías. E eu li só o versículo e sentei. Aí ele falou: mas você não falou nada, lá na sua casa você estava brincando, por que você não falou nada? Eu falei: eu não senti de Deus. Que nada, eu estava morrendo de vergonha, eu ia falar o quê? E meu pai falou assim: como que você pega o microfone e não fala nada? Não, mas eu senti de falar nada.
Só que aquilo lá ficou na minha mente. Meu pai falou assim: como que você está dentro da igreja e você não consegue trazer uma palavra, você não consegue explicar um versículo? E eu fui orar, falei assim: Deus, mas cantar até hoje eu estou tranquilo, eu consigo cantar alguns hinos, mas ministrar eu não sabia disso não. O Senhor vai me usar para me ministrar também? Irmãos, eu tive uma experiência extraordinária. E depois disso, eles me colocaram para me pregar na tarde da bênção. E eu preguei justamente em Jeremias capítulo 1, que fala que eu sou como uma criança e eu não sei falar, falando do chamado. E hoje quando eu fui ler essa palavra, eu lembrei de novo dessa experiência. E foi justo no dia 22 de julho de 2010, foi a primeira vez que eu preguei. E eu escrevi umas 3 folhas A4, peguei o microfone, 5 minutinhos, era na tarde da bênção. Eu falei todas as folhas, 5 minutinhos. Falei: meu Jesus, o que eu vou fazer aqui agora? Devolvi a oportunidade. Só que aí eu continuei com isso na minha mente. Falei assim: se é verdade que o Senhor vai me usar, então eu quero uma experiência com o Senhor. Eu quero algo mais sério, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não quero que nenhum homem fale comigo, eu quero que o Senhor fale comigo. Ainda compartilhando essa mesma experiência de Isaías, eu falei assim: eu quero pregar no último culto de jovem. Para quem pregou numa tarde da bênção, que não tinha nem 3 pessoas, falou 5 minutos, queria pregar num domingo, onde que a igreja lá do Almir era grande na época. Eu falei: é só doido mesmo que faz essas coisas. Mas eu orei. E eu tive uma experiência que eu fiquei 15 dias em casa, que eu fiz uma cirurgia, fiquei 15 dias em casa. E eu aproveitei esses 15 dias para mim orar e estudar a Bíblia. Eu falei assim: Deus, eu quero pregar no último culto de jovem. Eu quero que o Senhor me dê uma mensagem. Peguei uma agenda e comecei a escrever tudo nessa agenda. E por incrível que pareça, faltava uma semana, o líder de jovem perguntou para mim: Samuel, você prega no culto de jovem? Eu falei: prega, é claro. Eu não sabia que eu estava orando. E eu falei: uau, já tem a confirmação que eu vou pregar. E todo empolgado, e orava, e jejuava, e escrevia um monte de coisa na agenda. Deus foi respondendo tudo. Só que quando chegou na semana, o líder de jovem chegou no pastor e falou assim: pastor, já arrumei o pregador, tá? Ele falou: quem que vai pregar? É o Samuel. Não, Samuel não. Samuel não tem experiência não. Samuel não, vamos arrumar outra pessoa. Irmãos, mas isso me deu um desespero tão grande quando eu fiquei sabendo disso, que eu não ia pregar. Eu não queria ler a Bíblia, eu não queria orar, eu não queria jejuar. Experiência. Fechei minha Bíblia e falei: se eu não oro mais, eu não queria nem ir para o culto no domingo. Só que ainda lá em casa eu estava deitado no meu quarto, e eu ouvi que a porta da casa dava acesso à loja do meu pai. Uma irmã chegou, e Deus usava ela muito em profecia. E a irmã contou para o meu pai lá dentro do meu quarto. Eu já ouvi antes do meu pai me contar. Falou assim: eu tive uma visão, e na visão o Samuel estava se preparando para pregar no lugar. Só que de repente ele, parece que não dava certo, ele ficava muito triste, magoado, ele não queria nem orar mais. Só que na visão, Deus me usava para falar com ele: quem vai abrir as portas para você não é o homem, sou eu, fica tranquilo. Isso foi um refrigério para mim. E eu tive a certeza absoluta que Deus também ia me usar. Hoje já tem 10 anos, e de vez em quando a gente ministra. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque o primeiro ponto dessa mensagem que eu queria trazer aqui é: qual a experiência que você teve com o seu chamado que Deus colocou na sua vida? Ou você ainda nem sabe qual é o seu chamado? Isso aqui é muito sério. Tem vidas que precisam ouvir essa mensagem. E se eu e você não cumprir o nosso papel, o nosso chamado, nós estamos colocando em risco essas vidas. E a culpa pode ser delas porque elas não vão recorrer, mas a culpa é mais nossa do que delas, porque nós já sabemos. E por que nós não falamos? Por que nós não falamos que lá no céu não vai haver morte, não vai haver choro, não vai haver tristeza? Tem pessoas que estão desesperadas nessa pandemia, não sabem nem o que fazer. Chega lá e traz uma mensagem para ela, falou: calma, meu filho, tem uma esperança para a sua vida. Mas nós precisamos entender qual que é o nosso chamado. Eu só estou aqui porque eu acredito no meu chamado. Eu sou o cara mais improvável para estar aqui nessa noite ministrando essa palavra. Só que eu sou a pessoa que literalmente eu entendi qual é a minha função aqui na terra. E eu vou cumprir tudo aquilo. E eu fazia uma oração que eu não sabia. Eu fazia uma oração todos os dias na minha casa. Falei assim: Deus, não deixa eu desviar de nenhum propósito que o Senhor colocou para a minha vida. E eu tenho aos poucos conseguido entender tudo aquilo que Deus quer para a minha vida. Estou compartilhando isso aqui de início, não porque não tem mensagem, mas é porque Deus colocou no meu coração. Qual que é o nosso chamado? Para que você foi chamado? Isaías, ele conseguiu entender isso daqui. Só que aí sabe o que aconteceu? No versículo 8 ele fala: também eu ouvi a voz do Senhor. Para mim e você entender que nós temos um chamado, eu e você precisamos ouvir a voz de Deus.
E às vezes nesse rápido testemunho que eu compartilhei com vocês aqui nessa noite, às vezes alguma pessoa já conseguiu entender a voz de Deus aqui, mas algumas ainda não. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, e Ele está nos chamando para isso. E o versículo fala assim: também eu ouvi a voz do Senhor. Primeiro, Ele ouviu, Ele não ouviu qualquer coisa, Ele não ouviu um barulho de buzina, Ele ouviu uma voz. E esse negócio de ouvir, a gente tem curso para todos os tipos de coisa, né? Mas curso para ouvir, acho que não existe, né? Para aprender a falar tem, né? Mas a arte do ouvir, isso é muito interessante. Quando eu e você, nós aprendemos essa arte. A arte do ouvir é você exercitar 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Você avaliar aquilo que você está ouvindo, você interpretar aquilo que você está ouvindo, e depois reagir. Isaías, ele conseguiu avaliar aquilo que ele estava ouvindo. É a voz de Deus, não é qualquer voz. É a voz do Senhor, Ele está me chamando, e eu preciso me colocar à disposição. Nós precisamos avaliar tudo aquilo. Quantas mensagens que eu já ouvi dentro da igreja, mas quando eu entendi que eu preciso primeiro avaliar, interpretar e reagir, aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo no culto de criança. No culto de criança, a esposa do pastor ministrou uma passagem tão conhecida, tão falada, tão repetida, todo mundo sabe de cor, Isaías 6, Efésios capítulo 6, que fala que se a gente não honrar o pai e a mãe, os nossos dias será diminuído aqui na face da terra. E quando a pastora ministrou isso aí, eu falei assim: honrar é obedecer, e eu não tenho honrado meu pai, então quer dizer que eu vou morrer. Eu avaliei, interpretei e reagi rapidamente. Falei: eu não quero morrer. Cheguei em casa e pedi perdão para o meu pai. Quantas mensagens que nós ouvimos, mas nós não conseguimos exercitar essa arte do ouvir. Eu sei que essa mensagem, ela está falando ao seu coração. Qual é o seu chamado? Para que você foi chamado? Nós fazemos parte de um corpo, e cada membro do corpo tem uma função. E eu vi uma frase muito interessante naquele banner ali na frente, que fala sobre unidade. Se nós somos um corpo, nós somos um, e nós temos unidade. Não é união, é unidade. E unidade gera propósito, e nós temos um propósito. Qual que é o nosso propósito aqui na face da terra? Se eu e você fazemos parte do mesmo corpo, por que nós não falamos com a mesma velocidade do amor de Cristo para todas as pessoas? Samuel, tem vergonha? Compartilha. Quem está assistindo essa transmissão, compartilha isso, você já está evangelizando. Compartilha um vídeo que está falando do amor de Cristo, você já está evangelizando. Hoje existem algumas formas de nós fazer missão, que é sempre existiu, é orando, é contribuindo e indo. Mas com o seu testemunho, nós fazemos missão. Eu vi uma pessoa que uma vez falou para mim, falou assim: eu gosto de ir lá na loja de vocês, que todas as vezes que eu vou lá eu sinto uma paz. Eu falei: mas não é eu que tenho essa paz não, tá? Na realidade é Jesus que está comigo, e eu tenho essa paz. Ele falou: aí eu já comecei a evangelizar ele. Será que as pessoas conseguem ver isso em nós? Quem enviarei? Aí vem outra pergunta: quem enviarei? Isaías conseguiu ouvir que era Deus, e Deus perguntando para ele: quem que eu vou enviar? Será que se Deus fizesse essa pergunta novamente aqui na congregação Belém, será que 90% levantaria a mão e falaria assim: eu quero ir? Será que nós temos disponibilidade para isso? Eu fico muito preocupado, e teve uma vez que causou algo na minha mente, que eu fiquei muitos dias pensando nisso. Pastor, nós moramos naquela região ali do Dom Almir, deve ter aproximadamente 15 anos. E no dia que eu refleti isso, já tinha 9 anos que nós morávamos ali. E qualquer tipo de pessoas que vocês me perguntar que mora naquele bairro, agora não, mas de primeiro a 9 anos, há 5 anos, 6 anos atrás, todos os tipos de pessoas eu conhecia lá dentro do bairro. Todos os tipos de pessoas. Arrumava celular comigo, vivia lá na loja, conhecia todas as pessoas. E certa vez Deus soprou algo no meu ouvido, falou assim: tem 9 anos que você mora aqui, você nunca ganhou nenhuma alma para Deus, nem um ano. Durante um ano, se você tivesse ganhado pelo menos uma, você teria 9 almas que você ajudou essa pessoa a se converter. Isso ficou na minha mente, porque eu tenho uma facilidade muito grande de conhecer as pessoas. Minha esposa mesmo, toda hora me olhando, falou assim: você vai candidatar? Eu falei: não, misericórdia. Mas toda hora: beleza? Bom, porque conhece, ou conhece da loja, ou conhece porque a gente faz algum evento, ou conhece. Eu falei assim: mas é verdade, tem 9 anos que eu moro aqui, eu nunca ganhei uma pessoa para Jesus.
Tem quanto tempo que você mora na mesma casa? Já evangelizou pelo menos uma pessoa? Depois desse dia que Deus falou isso comigo, não para minha glória, mas para a glória de Deus. Mês passado eu comecei a contabilizar. Eu não gosto de ficar falando números, não gosto de ficar postando, foi tanto, não. Mas os projetos que a gente vem fazendo, os evangelistas que a gente vem fazendo, dos evangelistas que a gente faz na escola, na praça, nas ruas, dos cultos, das ações sociais que a gente faz. Pastor, já passou mais de 120 pessoas que aceitou a Jesus. Foi depois que eu consegui entender. Falou, peraí, eu estou fazendo o que aqui? Irmãos, falar que tem o amor de Jesus e não demonstrar esse amor, não tem. Não vim para exortar a igreja. Eu tenho uma tranquilidade muito grande de estar perto do pastor Paulo Braga. Já foi nosso líder ali do Núcleo 4. E eu estou dando a liberdade para ele me corrigir se por acaso eu falar algo que não é para falar. Mas como que a gente fala que tem um amor e não conseguimos demonstrar esse amor? Eu não sabia que eu ia vir ministrar aqui. E nós estamos com um projeto lá no Núcleo 4. E sábado nós fizemos um evangelismo na parte da manhã. E eu falei pro Thiago, mano, eu falei assim, vamos fazer um negócio diferente? A gente sai evangelizando, entregando panfleto. Não podemos entregar por causa da pandemia. A gente para na esquina, ora, abençoa a rua. Mas não quero fazer dessa forma hoje. Eu quero chegar na porta, bater e a pessoa sair. Vou perguntar para ela se ela deixa nós orar, se ela deixa nós cantar um hino. E assim sucessivamente. E nós parou numa casa, a hora que nós vimos mais 3 abriu. As 3 ouviu a palavra e as pessoas chorando, agradecendo a gente. E teve 2 coisas que aconteceu que eu cheguei em casa e só fiquei chorando e relembrando. Porque nós bateu numa porta, a senhora pegou e falou assim, não, pode orar, pode sim. Nós deixamos uma rápida palavra ali de 2, 3 minutinhos. Já tinha cantado o hino e estava orando. Quando nós começamos a orar, a mulher saiu do portão. Eu falei, nossa, o que aconteceu, gente? Será que ela não gostou? Ela achou ruim, nós demorou. Eu joguei para os meninos e falei assim, uai, vamos embora, né? Mas só que ela foi lá correndo e catou a mãe dela, que estava na cadeira de roda, e empurrou até no portão para nós orar por ela. Isso ficou marcado. Será que quantas pessoas que estão quase trazendo para nós orar, quase trazendo para pedir socorro para nós? Cadê o nosso amor? A Bíblia que diz, 1 João, Epístola de João, capítulo 4, versículo 8, se eu não estiver enganado, fala que se eu amo a Deus, e se eu falo que eu amo a Deus, mas não amo o próximo, eu não conheço a Deus. Bom, e essa cena ficou na minha mente. Eu falei assim, nossa, saiu correndo, ela nem avisou nós, ela foi correndo e trouxe. Por quê? Porque a pessoa tem esperança, né? A pessoa acredita que algo pode acontecer. Eu vou te dizer algo, a partir de hoje, na sua casa vai começar a bater gente para pedir socorro para você. Ora por mim, deixa uma palavra para mim, canta um hino para mim. E gente vai começar a bater na porta da sua casa. Eu vou orar para Deus revelar o endereço da sua casa, o número do seu telefone, para começar a te mandar mensagem. Você não vai na igreja? Eu quero uma mensagem. Se já alguém me parou na rua e falou assim, você não é o menino que foi lá na escola? Eu falei, deixa uma palavra para mim. Tá bom, eu peguei esse teu versículo para ele, conversei com ele. Deus vai te dar essas oportunidades, e você vai lembrar dessa palavra aqui. Deus vai permitir isso, para que você entenda que nós precisamos ainda fazer missão. Por favor, não tem nada contra a CEMAP, eu apoio totalmente, mas não acha que só ser missionário, você tem que ser enviado pela CEMAP, negativo. Não pensa que missionário é só os agentes da CEMAP, não, negativo. Não pensa que o missionário é só quem literalmente tem a carteirinha de missionário, não. Eu não tenho nenhum cargo que fala de missionário ou evangelista, mas já tem mais de 5 anos que eu venho na rua, evangelizando e falando de Jesus. Isso é tão sério. Vou compartilhar mais uma experiência. Eu gosto de pegar a Bíblia Sagrada, mas Deus está me impulsionando para me compartilhar isso com vocês. Eu não sabia também, mas tudo que vem, quando me convida eu vou com o maior prazer. Eu tenho coragem de me oferecer, mas me convidar eu vou. E certa vez
os meninos falaram assim, eu falei assim, ó, faz o seguinte, vai ter o congresso da Umaduc lá na congregação Moriá. Falei, pega os panfletos e pergunta o diretor se nós pode entregar. Eu só quero entrar lá e entregar para todo mundo ir embora. Aí os meninos correu, foi lá e perguntou ao diretor. O diretor falou assim, pode. Aí depois o diretor falou assim, quem que é o seu líder? Falou, o Samuel. Samuel, sei quem que é. Fala para ele vir cá que eu quero conversar com ele. Ele já foi meu professor na época. Chegou lá, olhou para mim e falou, Samuel, eu vou cancelar o evento que a gente tem do carnaval na igreja, na escola. E eu quero que você venha cá e fale algo a respeito do carnaval, só que porém, da forma que você sabe e falando de Jesus. Você vem? Eu falei, venha. Falou assim, você consegue trazer a banda? Eu falei, consigo. E nós foi no intervalo. E o intervalo é 20 minutos aproximadamente. E eu literalmente, irmão, não tem como esconder isso. Eu fiquei com bastante vergonha, porque na escola, na parte da manhã, dá 600 pessoas. Eu falei sim, adolescente, jovem. A hora que eu começar a cantar ou falar alguma coisa da Bíblia, vai começar a rir, gritar, não vai nem parar para ouvir. Falei, mas me deu oportunidade. Aí eu peguei lá no cantinho da quadra e comecei. Ele não desiste de você, ele se importa, escondido literalmente. Ele compreende o seu caminhar. A hora que eu vi eles parar, ninguém falou nada, e eu comecei a pregar, 20 minutinhos. E 20 minutinhos, a hora que eu vi, tinha uma ala de jovens aqui cercado, próximo de nós, ouvindo. Tinha mais de 100 jovens próximo de nós. Aí eu já fiquei muito feliz com aquilo lá, e Deus me encorajou. E eu falei assim, eu quero que vocês dêem um passo para frente, para mim orar por vocês. Deram um passo para frente. Eu falei assim, gostei, vocês deram um passo. Eu falei assim, eu quero ser mais ousado. Eu quero saber quem aqui que quer aceitar Jesus hoje aqui na quadra. Por incrível que pareça, 14 jovens levantou a mão na quadra aceitando a Jesus. E a diretora no finalzinho ficou chorando, falando assim, Samuel, não deixa de vir aqui na escola. Eu quero que você venha aqui todo mês. De tarde nós voltou e era no horário de criança. E mais de 33 crianças aceitou Jesus na parte da tarde. Irmãos, vocês veem as professoras, vocês veem os jovens chorando numa quadra. Eles estão faltando pedir para a gente, por favor, fala alguma coisa para mim. Tem pessoas se suicidando do nosso lado. Nós estamos no mês de setembro, né? Que eles falam da prevenção do suicídio. E a gente tem a palavra que pode mudar a história da vida dessa pessoa. Muitas das vezes, se for por falta de oportunidade, eu vou orar, Jesus vai dar oportunidade para todos nós chegar nessas pessoas. Nós precisamos ainda falar do amor de Deus. Samuel, mas tem muita igreja aqui dentro. Mas ainda tem muita gente. Tem muita gente. O bairro onde eu moro, lá tem aproximadamente quase 100 igrejas. Só que lá mora mais de 20 mil pessoas. Cada igreja dessa não tem nem 100 pessoas. Quantas pessoas que ainda precisam ouvir falar de Jesus? Nós ainda precisamos entender que o nosso chamado é para isso. Se nós estamos aqui dentro da igreja alimentando de todas essas palavras e não conseguimos compartilhar com alguém, nós precisamos pedir graça de Deus para nós ter coragem para nós falar. Nós precisamos ter ousadia e ter coragem de continuar falando, continuar pregando. Meu pai estava compartilhando algo comigo que ele estava conversando com o pastor Eurípio. Eu já encerro. Ele falando que quando ele era jovem lá em Centralina, ele evangelizava quase todos os sábados. Deus fazia milagres. De segunda a segunda tinha culto ar livre. Hoje é mais difícil da gente fazer. Hoje tem mais dificuldade. Tem que pegar até alvará, dependendo do local, da forma que você vai fazer. E no sábado, quando a gente fez esse evangelismo, nós tivemos uma experiência. Tem um irmão que congrega numa congregação. E essa informação chegou muito rápido até mim. E ela tem aproximadamente 8 ou quase 9 anos que congrega na igreja e não é batizada. E todos os pastores já passou, explicou para ela e tudo mais, e ela não teve vontade de batizar. Só que no último segundo, nós estávamos acabando o evangelismo. Até o Tiago Mano falou assim, tem que pregar à noite. Eu vou, se você quiser pregar, você prega, mas eu já estou indo já, tá? Eu falei, não, vamos parar nessa esquina aqui, nós vamos pregar de novo, eu quero que você prega. E disse que enquanto nós estávamos ali pregando, a irmã estava dentro do lar dela chorando. E ela falou que sentia uma presença de Deus tão gostosa que rapidamente ela chamou a pastora e falou assim, fala para o pastor que eu quero fazer o discipulado e eu quero batizar.
Irmãos, parece algo tão simples, né? Carro de som, caixa de som na rua, parece até coisa de doido, né? Mas Deus usa assim. Eu queria que os irmãos ficassem de pé para mim estar encerrando. Aleluia, Jesus. Nós ainda precisamos falar do amor de Jesus. Eu vou estar fazendo uma oração. Eu tenho certeza absoluta que Deus já está fazendo essa mensagem arder no coração de pessoas aqui. E eu queria que você fizesse um compromisso junto comigo aqui, que a partir de hoje, nenhuma oportunidade você vai perder, mas você vai falar do amor de Jesus. Estamos num ano político. Podemos até defender algum partido, sempre vai dar errado. Agora tem uma coisa que eu gosto de falar. Isso daqui, ó, nunca vai desatualizar, tá? É mais atualizado que o jornal de amanhã. Pode falar tranquilamente, não tem nenhum erro, tá? Não tem nem como confrontar isso daqui. É mais de 2000 anos, o livro que tem mais cópia, a Bíblia Sagrada. Pode falar à vontade. Fala na mesma velocidade que você queria falar da pessoa que você vai votar ou algo assim. Não comparação, né? Mas nem precisava comparar isso. Mas nós precisamos. Eu vou estar cantando o hino. Vou ver se eu consigo pegar a altura aqui. Tá, glória. Mas esse hino é muito interessante porque fala que nós somos improváveis. Nós somos escolhidos por Deus. Pode ser improvável, né? Para mim era improvável estar aqui, mas eu sou escolhido. Você é escolhido por Deus. Eu me escolhi. Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Você é incapaz, mas você foi escolhido por Deus. Irmãos, entenda isso, que todos nós temos uma função. Eu queria que você levantasse a mão. Por favor, seja honesto com você mesmo. Mas seja honesto com você mesmo. Levanta a sua mão se você vai ser a partir de hoje o que diz aqui no versículo: envia-me a mim. Levanta a sua mão, por favor. Independentemente da sua idade. Josias tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. Deus usa quem que Ele quer, na idade que Ele quer, da forma que Ele quer. Às vezes você esperava um pregador com eloquência completamente diferente da minha. Eu não vim falar nenhuma novidade, eu só vim repetir aquilo que você precisa ouvir. Você precisa se despertar e se dispor, porque ainda há oportunidade para mim falar do amor de Jesus e para você também. Improvável, mas escolhido,
mais vencedor em ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Improvável, mas escolhido. Quando alguém falar para você que você é improvável, você foi escolhido. Quando alguma voz disser para você que você é como uma criança, você foi escolhido mesmo sendo uma criança. Samuel, eu não sei falar. Fala o que vem na sua mente. É o Espírito Santo de Deus que está colocando. Eu vi gente chorando aqui enquanto eu estava ministrando. O Espírito Santo de Deus estava soprando na sua mente. Por favor, fala de Jesus aonde que você estiver. Seja como uma criança, mas fala, por favor. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe como eu estou aqui nessa noite. Oh Deus, eu sinto tremor e temor ao trazer essa mensagem aqui nessa noite, porque ela age no meu coração. O Senhor sabe que alguns anos atrás eu não pegaria no microfone nem se me pagasse. Só com o encontro que eu tive com o Senhor, eu tenho unidade contigo, eu entendi a minha chamada, eu não vou fugir. Deus, às vezes o Senhor permitiu eu mesmo da minha forma tão simples trazer essa mensagem, mas para despertar essa congregação a fazer alguma coisa. Nós precisamos ser útil na tua casa. Tem vidas que estão morrendo enquanto nós estamos com a boca fechada. Tem vidas morrendo ao nosso lado. Por favor, Espírito Santo de Deus. Por favor, Espírito Santo de Deus. Deus, não deixa que nós mesmos venha desanimar, papai, com a circunstância que nós estamos vivendo, mas que nós possamos achar uma brecha para nós continuar falando do teu amor, papai. Temos as redes sociais, nos ajuda a usar essa rede social com a velocidade da luz para compartilhar os princípios que nós temos, para compartilhar esse amor que nos constrange de estar aqui nessa noite. Deus, que esse amor perca a nossa vergonha, o nosso medo de falar, mas que esse amor nos abraça para nós falar do teu amor. Deus, o Senhor sabe que eu estou com saudade, papai, de ficar na rua, gerar aglomeração e falar do teu amor. Deus, coloca essa mesma chama para arder nos corações de cada um dos irmãos aqui. Que eles possam ter ousadia de dentro do ônibus falar do teu amor, de dentro da escola, dentro da faculdade, nas praças, no seu serviço, na onde que eles estiverem. Que nas redes sociais deles sirva para duas coisas só: compartilhar o teu amor. A segunda coisa, compartilhar do teu amor, papai. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido nessa noite, Espírito Santo. Que essa mensagem, papai, fica guardada no coração de cada um. Que eles possam dormir remoendo. Desperta eles de madrugada. Você precisa falar do meu amor. Improvável, mas escolhido e capaz, mas vencedor